Abacuque capítulo 3, verso 2. Hoje, diferentemente do que tenho feito constantemente, pregando expositivamente, hoje eu não vou expor um texto. Hoje eu vou tratar de um tema. Então eu vou ler esse texto apenas para dar fundamentação ao tema que vamos expor hoje. Por gentileza, profeta Abacuque. Capítulo 3, verso 2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Este é um clamor de um profeta, entendendo que só Deus pode trazer avivamento. Ele não quer avivamento só para o tempo dele, mas no decorrer dos anos. Por isso ele está orando por você e por mim hoje. E ele está definindo o que é avivamento. É quando Deus tira a sua ira e demonstra a sua misericórdia. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a evidência ou as evidências do verdadeiro avivamento. Na década de 90, a igreja brasileira foi despertada para orar por avivamento. Não sei quantos se lembram dos congressos, das cruzadas, pelo Brasil afora. Um mover de Deus, despertando a igreja. É bem verdade que alguns caíram em excessos e, de certa forma, desacreditarem muito a questão do avivamento. A história dos avivamentos mostra que, às vezes, há excessos e precisam ser corrigidos. Tem muita gente hoje que tem medo de falar em avivamento. A palavra avivamento, reconheço, está desgastada no cenário evangélico brasileiro. Tem muita gente confundindo o que é avivamento. Tem muita gente botando uma faixa na frente da igreja. Hoje é a noite do avivamento. Até agendam o que o Espírito Santo vai fazer. Como se eles fossem donos da agenda do Espírito Santo. Então eu gostaria de, antes de definir avivamento e tratar das evidências do avivamento, dizer o que não é avivamento. Primeiro, avivamento não é um programa agendado pela igreja, como se isso estivesse na nossa mão. Charles Finney, infelizmente, não entendeu corretamente esse assunto, e achava que era uma questão de lógica: se eu faço isso, o resultado vai ser aquilo. Então a igreja tinha o controle. A igreja não tem um controle, é o Espírito Santo quem tem. Ele é soberano, ele sopra onde quer. Segundo, avivamento não é mudança doutrinária. Eu não preciso tirar as minhas balizas, pilares, colunas teológicas, doutrinárias, calcadas na palavra de Deus para buscar avivamento. Ao contrário, avivamento genuíno precisa estar rigorosamente balizado pela palavra de Deus, porque Deus honra a sua palavra. Não é em detrimento da Escritura, é baseado na Escritura. Avivamento não é desvio, é volta. Não é afastamento, é retorno às Escrituras. Terceiro, avivamento não é mudança litúrgica. Tem muita gente que acha que avivamento tem a ver com um aspecto, tem a cor da parede, né? Quantidade de instrumentos, estilo de música. É possível que eu faça todas essas adaptações e não tem nada a ver com avivamento. É bem verdade que o verdadeiro avivamento mexe com a liturgia, tirando a igreja de uma liturgia formalista, ritualista, fria e às vezes até morta. Mas o estilo de culto não é avivamento. Eu tenho rodado pelo Brasil afora e eu acho até curioso que às vezes eu prego em algumas igrejas ultra-ortodoxas. Uma igreja ultra-ortodoxa, você escuta uma mosca voar na hora do culto.
mas prego também igrejas ultrapentecostais. E é tanto barulho que você diz, meu Deus, calma gente, calma, menos. Não é estilo de culto. Quarto, avivamento não é uma onda emocionalista. Tem muita gente, e em alguns lugares eu vou, a sensação que eu tenho é que a intenção é provocar uma histeria coletiva. É um emocionalismo que tira de lado a razão. Não. Nós não somos contra a emoção. Nós somos razão, nós somos emoção, nós somos vontade. Mas o emocionalismo, esse fogo de palha, não é avivamento. Isso é produzido pelo homem. O Espírito de Deus não está nesse negócio. Quando o Espírito de Deus traz quebrantamento, ele traz quebrantamento de verdade. Mark Lloyd Jones diz o seguinte: eu não tenho nenhum problema com a pessoa cair. Meu problema é como ela se levanta. Porque se a pessoa caiu e levantou do mesmo jeito, isso é histeria, isso é obra da carne. Só o Espírito Santo derruba uma pessoa e levanta como uma nova criatura, coração transformado. Quinto, avivamento não é barulho, estardalhaço, buliço, ruído cultico, não é misticismo subjetivista e visionário. Tem muita gente que acha que quanto mais confusão, fazer trio elétrico na igreja, confusão e esquisitice, é avivamento. Não, isso não é avivamento. Tem nada a ver com avivamento. O que não é avivamento? Não é modismo. A década de 90, como disse, muita gente buscando avivamento, fomos em muitas conferências de avivamento, e eu louvo a Deus porque agora esse interesse está voltando outra vez, mas preste atenção, não é modismo. Não é modismo. O que não é avivamento? Avivamento não é fuga da realidade, não é recuo, não é acovardamento da igreja, diante dos intrincados problemas da sociedade, problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais, problemas espirituais. Ao contrário, em tempos de avivamento, a igreja enfrentou os grandes dramas da sociedade com respostas de Deus para a sociedade. Então, o que é avivamento? Avivamento é uma ação soberana de Deus, uma manifestação poderosa de Deus na vida da sua igreja, conforme ouvimos hoje pela manhã do pastor Sami. É uma visão quase que esmagadora da santidade de Deus, produzindo quebrantamento, arrependimento, choro pelo pecado, fome de palavra, sede de oração, sede de santidade, impacto na vida para impactar o mundo através da evangelização e da obra missionária. O avivamento traz um crescimento exponencial para a igreja. Irmãos, as igrejas chamadas históricas, com exceções aqui, ali e acolá, não têm crescido. Se você pega o cenário mundial, na América, por exemplo, as grandes denominações têm perdido membros, ano após ano. Se você olha para o Brasil, esse cenário não é tão diferente. Eu fico olhando para a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil, nós estamos aqui há 163 anos, não somos 1 milhão de membros ainda. Vamos parar para pensar. Por que a esterilidade? Por que a falta de crescimento? Por que a falta de paixão? Por que falta de brilho nos olhos? Por que falta de fogo no coração? Por quê? O problema não é doutrinário. Nossa doutrina é boa, aliás, irretocável. Usando um neologismo de um antigo ministro, é imexível. Falta-nos óleo, porque máquina que não tem óleo bate pino. Precisamos do óleo do Espírito Santo de Deus. Aliás, os grandes momentos da igreja, os mais áureos momentos da igreja, ao longo dos séculos, foram nos momentos de avivamento espiritual. Foi assim no primeiro século, com o Pentecostes em Jerusalém, com o derramamento do Espírito Santo em Samaria, com o derramamento do Espírito Santo em Cesareia, com o derramamento do Espírito Santo em Éfeso. Foi assim no século XII com os valdenses. Foi assim com os pré-reformadores, John Wycliffe na Inglaterra, Jerônimo Savonarola na Itália e Jan Hus na Boêmia.
Foi assim com os reformadores, maiormente João Calvino em Genebra, que transforma aquela cidade numa das maiores maquetes vivas do reino de Deus na terra, treinando missionários e enviando-os para o mundo inteiro, inclusive 14 para o Brasil, a pedido de Villegagnon, e todos eles foram martirizados no Rio de Janeiro, mártires da reforma. O avivamento foi o tempo áureo, por exemplo, o período dos puritanos na Inglaterra, a geração mais culta e talvez mais piedosa da história da igreja. O avivamento foi um tempo áureo na Alemanha com os morávios, que em 25 anos mandaram mais missionários para o mundo do que toda a igreja da Alemanha em 200 anos. O avivamento trouxe um impacto profundo na Inglaterra no século XVIII, com John Wesley, George Whitefield, na Nova Inglaterra com Jonathan Edwards, no país de Gales no século XX com Evan Roberts, no século XIX, lá nos Estados Unidos, 1857, 1859, com Dwight Lyman Moody, país de Gales, começo do século XX, China, nesse mesmo período com Jonathan Goforth, 1907, na Coreia do Sul, 1966, Quassis Abantu. Em outras palavras, irmãos, onde o avivamento chegou, a igreja cresceu, se fortaleceu e se consolidou. Então, não é possível alguém dizer eu sou contra o avivamento, porque avivamento é obra de Deus, e colocar-se contra Deus é a maior loucura que pode existir na vida de um ser humano. O nosso missionário pioneiro, quando veio aqui para o Brasil, Archibald Green Simonton, no mesmo ano que Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres, ele chegou aqui no Rio de Janeiro, 1859, exatamente como fruto do avivamento que varria o seu país, os Estados Unidos. Quando ele vai escrever seu diário, lá no final do diário, ele encerra o diário pedindo a Deus um batismo de fogo, um batismo de poder, para dar continuidade ao seu ministério. Então, eu gostaria hoje de pensar com vocês quais são as evidências deste avivamento. Então, se você está anotando, por favor, vejamos o primeiro aspecto. Primeiro, o avivamento é marcado sempre por uma profunda convicção de pecado. Ouvimos isso de uma maneira tão eloquente hoje de manhã, à luz de Isaías 6. Não há avivamento, irmãos, sem choro pelo pecado. Os puritanos chamavam isso de agonia do arrependimento. Qual foi a última vez que você viu alguém no culto chorando? Não porque o namoro terminou, não porque o time dele perdeu, não porque ele não alcançou aquela promoção que queria, mas chorando por convicção de pecado, quebrantamento, arrependimento. Quando o Espírito Santo é derramado, a primeira coisa que você reconhece diante da santidade e da glória de Deus é que você é miseravelmente pecador. Isso enche o seu coração de uma tristeza, segundo Deus, que produz arrependimento para a vida. É choro, é lágrima. Avivamento não começa com alegria, começa com choro. Com choro. Choro pelo pecado. E hora de fazer um checklist aí no nosso coração, né? Tem uma mágoa ainda no seu coração? Você tem se dedicado a uma vida de oração fervorosa, pessoal, familiar, ou nas reuniões da sua igreja? Você tem fome da Bíblia? Você tem sido fiel a Deus na devolução dos dízimos? Sua língua é abençoadora? Você fala mal dos outros? Você tem buscado santificação dos seus olhos, dos seus ouvidos, das suas mãos, dos seus pés? Você está cheio do Espírito Santo? Você se preocupa com a salvação dos perdidos? Você pode dizer como Isaías, ai de mim, Senhor, eu estou perdido. Você pode dizer como Pedro, Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Você pode dizer como Paulo, miserável homem que eu sou.
Você pode dizer com Evan Roberts: dobra-me, Senhor, oh meu Deus, dobra-me. Você pode dizer isso? Essa é a primeira marca. Enquanto não houver profunda convicção de pecado, as chuvas serão retidas, as comportas dos céus não serão abertas, a terra seca não receberá chuvas. Segunda marca de um avivamento, segunda característica, ou segunda evidência: sede de Deus e ânsia pela manifestação da glória de Deus. Avivamento não é sede das bênçãos de Deus, avivamento é sede do Deus das bênçãos. Deus derrama água sobre o sedento, e eu gosto muito dessa figura, muito mesmo. Deus derrama água, a chuva sobre a terra seca. Eu tenho pregado já há 14 anos, este ano vai fazer 15 anos, na abertura da conferência Consciência Cristã em Campina Grande, que hoje talvez o maior congresso evangélico de todo o Brasil. E é o período sempre de carnaval, e às vezes quando eu chego lá, a terra está nua, rachada, bramando por chuva, o gado está morrendo de fome, de sede, terra seca. Eu não sei se você já passou sede num lugar ermo, sem água, o desespero que é. Porque a sede é diferente da fome, por exemplo. Se você estiver com fome, passado o horário de você almoçar ou jantar, tomar um café, o seu estômago que estava doendo, para de doer, e você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Tem gente que jejua muito mais. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede estiola você, seca você, tortura você, mata você. Quando é que a igreja há de experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus, ânsia por Deus, desejo ardente por Deus. Como o salmista vai expressar: como suspira a corça pelas correntes das almas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Irmãos, faça um diagnóstico do que está acontecendo hoje na maioria das igrejas. As pessoas estão correndo atrás de bênçãos, de coisas, de prosperidade, de riquezas, de milagres, de benefícios. Parece que Deus é um despachante celestial para atender todas as necessidades que as pessoas estão apresentando, mas elas não querem Deus, elas querem o que Deus tem para dar. Mas isso não é avivamento. Avivamento é sede de Deus, sede de Deus. Jonathan Edwards, que foi considerado o maior filósofo e teólogo da América, aos 20 anos de idade, ele assumiu um compromisso, uma aliança com Deus, e escreveu essa aliança, esse compromisso com Deus, de andar com Deus, de viver com Deus, de experimentar Deus, de fruir Deus, de descedentar-se em Deus, ter sede de Deus. Isso é evidência de avivamento. As pessoas correm para Deus, querem Deus. Terceira marca de um avivamento, irmãos, é vida abundante de oração. Prestem bem atenção nisso. Todos os avivamentos da história, desde o Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja, nenhuma exceção existe de um avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Antes de Deus fazer grandes coisas na igreja, pela igreja e através da igreja, primeiro Deus desperta a igreja para orar. Agora, o diagnóstico é que na maioria das igrejas as reuniões de oração estão no CTI. As pessoas têm tempo para futebol, para churrasco, para festa, para aniversário, para isso, para aquilo, para qualquer outra coisa, mas não tem tempo para orar, porque as pessoas estão ocupadas demais para se ocuparem com Deus. E avivamento é precedido por oração. Por exemplo, me permita ilustrar isso.
23 de setembro de 1723, na Alemanha, quando Ludwig van Zinzendorf começa uma reunião de oração que dura 100 anos, ininterruptamente, despertando na Alemanha o maior movimento de avivamento e investimento missionário. Como disse para vocês, em 20 anos, 25 anos, os morávios enviaram mais missionários do que toda a igreja em 200 anos. Eles eram pobres. Quando não tinham dinheiro para enviar para a obra missionária, alguns deles se vendiam como escravos, para comprar passagem de ida, para gastar o resto dos seus dias nos povos mais longínquos, levando a eles a esperança do Evangelho. Tudo isso movido pela vida de oração. Como é que está a sua vida de oração? Que nota você daria à sua vida de oração hoje? Eu nunca me esqueço, quando eu estava no seminário de Campinas, e eu era um estudante Caxias, até porque nós tínhamos lá um belíssimo campo de futebol, onde foi construído hoje a unidade Mackenzie Campinas, e nós tínhamos bons jogadores de futebol, e eu era reserva de perneta, eu era o pior possível, nunca me destaquei em esporte nenhum na vida. Então, no dia que eu me aventurava a ir, eu era o último a ser escolhido para o time mais fraco, que entrava em campo, em 5 minutos já levava uma goleada, tinha que voltar para falar, meu negócio é estudar mesmo, não dou para esse negócio aí não. Me considerava um bom aluno, tirava as melhores notas da classe, me achava até um cara legal. Mas um dia, 4º ano, vou fazer uma visita numa igreja, lá em Franca, e uma jovem petulantemente me abordou. E você? Como é que está a sua vida com Deus? E eu não gostei da pergunta, porque eu era o melhor aluno da minha sala, tirava as melhores notas. Mas aquilo foi um tapa na minha cara. E eu voltei para o seminário muito envergonhado. Falei, meu Deus, não é isso. Tinha uma salinha de oração, pouco frequentada. Resolvi ir para lá. Li um texto bíblico, me ajoelhei, orei, meia hora, 2º dia, 3º dia, uma semana. Na 2ª semana, alguns colegas me viram ir, foram comigo. 3ª semana, o grupo engrossou. 4ª semana, a sala estava cheia. Aquela hora se tornou a hora mais importante da minha vida, da minha agenda. Daqui a pouquinho, colegas que nunca tinham entrado no meu quarto para pedir uma oração, para abrir o coração, começaram a bater a porta, me pedir que orasse por ele, orasse por ele, e Deus foi fazendo uma obra tão linda, tão magnífica. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha, Deus age, Deus intervém. Deus abre portas, Deus abre portões de ferro, Deus vai fazendo a coisa acontecer, com joelhos dobrados, coração quebrantado. Todo avivamento começa assim. Me permita dar um exemplo clássico. Vocês sabem que o grande avivamento americano do século XIX começa quando um missionário urbano chamado Jeremias Lampier, lá em Nova York, escreve um folhetinho e distribui ao redor do hotel, chamando as pessoas para virem orar com ele no hotel. Primeiro dia que ele convoca, ele ficou sozinho na sala orando por meia hora. Depois de meia hora aparece uma primeira pessoa. Daqui a pouquinho eles encerram aquela reunião daquele dia com 6 pessoas. 2º dia, mais pessoas, para encurtar a conversa. Em 6 meses, tinham mais de 10 mil homens de negócio orando em Nova York. Naquele ano, no ano seguinte, 2 milhões de pessoas convertidas. Um pastor presbiteriano chamado Boanerges Ribeiro, escrevendo a biografia de Dwight Lyman Moody, diz que a seara estava em chamas.
O país inteiro ardia, e você podia ver reuniões de oração, de milhas e milhas de reuniões de oração. Por onde você passava, o povo estava orando, o povo estava orando, o povo estava orando, e o Espírito Santo foi derramado sobre o sedento. O Espírito de Deus veio sobre a terra seca. Deus trouxe um poderoso avivamento, e hoje a Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto desse avivamento, porque o missionário que veio para cá, veio por causa do impacto que esse avivamento trouxe à sua nação. Se a igreja quer avivamento, é preciso orar. É preciso orar. Mas, amados, quarto lugar, o que é uma evidência de avivamento? É sede da palavra de Deus. Nós vivemos uma geração, para mim, privilegiadíssima. Gente, eu fiz seminário há 41 anos, logo ali ontem. Eu saí do seminário em 81. Naquela época, eu era, talvez, se não o mais pobre, um dos mais pobres seminaristas de Campinas. Para vocês terem uma ideia, eu só fui comprar um paletó, um ternozinho, no último ano, na formatura. De vez em quando, uma pessoa caridosa mandava as roupas usadas para lá, a gente ia lá e catava as melhores. O meu paletózinho que eu pregava domingo após domingo, nem lapela tinha, era reto o negócio. Naquela época não tinha publicação de livros, quase. Você conseguia acompanhar todas as obras que eram publicadas no Brasil. Não tinha obra de autor brasileiro. Hoje, gente, hoje, tem Bíblia de estudo, de tudo enquanto é jeito que você quiser. Bíblia para o homem, Bíblia para a mulher, Bíblia para o jovem, Bíblia para o adolescente, Bíblia para o empresário, Bíblia para o empregado, Bíblia para noivo, Bíblia para casado, Bíblia para descasado, é para qualquer coisa que você quiser. Mas nós vivemos uma época de analfabetismo bíblico. Quando você diz, vamos abrir em Abacuque, o cara demora 5 minutos para achar o Abacuque. Cadê o Abacuque? Será que ele foi embora? Será que ele existe mesmo? Será que não é invenção? Irmãos, tem gente que só pega na Bíblia quando vem para a igreja. Quando eu vou pregar em algumas igrejas, eu já sei logo uma igreja que conhece Bíblia, está acostumada com Bíblia, e quem não está acostumado com Bíblia. Por exemplo, hoje eu estou sendo exceção da minha regra, porque eu prego expositivamente, e eu não estou fazendo isso hoje. Mas quando você chega na igreja, diz, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia. Lê o texto. Acabou de ler o texto, o povo faz isso aqui, ó. Posso saber, esse povo não está acostumado com a Bíblia, não. Está dizendo o seguinte para você, olha, nós não esperamos que o senhor fale nada desse texto. O senhor lê o texto, vai embora do texto, nunca mais vai voltar no texto. Então, para que eu vou ficar com a Bíblia aberta? Então, eu quero encorajar você fortemente. Você quer mesmo avivamento? Ou isso é uma conferência? Mais uma conferência. Porque a Bíblia diz que o Senhor passa os seus olhos sobre toda a terra, procurando um homem cujo coração seja totalmente dele. Os avivamentos nunca começaram com uma assembleia, começaram com uma pessoa, via de regra. Basta um graveto seco a pegar fogo, até lenha verde começar a arder. Agora, é preciso ter fome da palavra, comer a palavra, memorizar a palavra. Como se falava de John Bunyan, se você cortar um pedaço do dedo dele, sai Bíblia. Não tem como, irmãos, nós esperarmos o avivamento sem Bíblia, porque Deus honra a sua palavra, ela é balizada, o avivamento é balizado pela Bíblia, é orientado pela Bíblia, está dentro da Bíblia. Então é preciso estudar, meditar, gastar tempo, investir tempo na palavra de Deus. Se você não tem esse tempo regular na sua vida, precisa criá-lo. Quem sabe essa conferência seja o start, o começo desse compromisso que você vai assumir com Deus, de ser um estudioso da Bíblia. Muito bem, vamos então à quinta marca de um avivamento.
é busca de santidade. Parece que eu estou repetindo o sermão do Sami aqui hoje. Busca de santidade. Não combina buscar avivamento e viver ao mesmo tempo no pecado, uma vida hipócrita, uma vida na corda bamba, de aparência, passando apenas um verniz, vivendo com máscara. Porque é muito, muito possível que você e eu sejamos ainda tentados a imitar Moisés. Moisés foi um cara incrível. Para mim, um dos maiores líderes da história. Irmãos, eu fico impressionado. Eu tenho levado caravanas a Israel, por exemplo. Você pega um ônibus ou 2 ônibus de pessoas, você tem que ter um jogo de cintura para liderar 100 pessoas no ar-condicionado. Você já imaginou que é liderar 2 milhões de pessoas num deserto? Sem água, na hora que o povo está com sede? Dá fome, mas não chegou a hora de cair o maná ainda. O cara começa a murmurar, mas está atrasado, eu estou com fome mais cedo. Mas diz a Bíblia que houve um dia que Moisés não foi ousado. Foi quando ele desceu do Sinai. O rosto dele estava brilhando por causa da glória de Deus. Ninguém podia se aproximar dele por causa do brilho. Aí ele botou um véu para que as pessoas pudessem se aproximar. As pessoas chegavam perto dele, a glória estava encoberta pelo véu, todo mundo podia ter comunhão com ele. Mas com o tempo aquela glória foi apagando, 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 apagando. Aí a glória foi embora. Mas o Moisés gostou daquele negócio. É muito legal as pessoas pensarem que a gente tem glória. E aí não tem mais glória, mas aí o véu está lá. Está dando a impressão que ele está cheio da glória. E a glória já foi embora há muito tempo. O Icabode já tinha chegado há muito tempo. Agora, se você acha que Moisés era muito complicado, se você acha que você nunca fez isso, você acabou de afivelar uma máscara, a máscara da mentira. Todos nós temos um arsenal de máscaras, e elas ficam muito bem afiveladas, até o dia que a máscara cai. Isso me faz lembrar do advogado que se formou, mas não tinha nenhum trabalho ainda, mas ele, com todo o aparato, botou um terno de corte bem feito, sapato de cromo alemão, pensa no trem chique, uma pastinha de couro bonita, todo dia ele ia para o trabalho, todo dia, não tinha um cliente. Aí num dado momento, chega um cidadão, e está aí o primeiro cliente. A hora que o cara entrou, pegou o telefone e começou a falar eloquentemente, como se estivesse tratando de grandes negócios, de grandes valores, para impressionar o cara, e o cara ali olhando para ele, surpreso com a conversa. Quando ele desligou o telefone, disse: pois não. Eu falei: eu sou o funcionário da Telefônica que vim ligar o seu telefone porque não está ligado ainda. As máscaras caem. Se nós queremos avivamento, irmãos, nós precisamos tirar as máscaras e buscar santidade de vida. Foi J. Packer, o maior teólogo, considerado o maior teólogo do século XX, que disse o seguinte: o cristianismo na América, está se referindo a Canadá e Estados Unidos, tem 5.000 quilômetros de extensão, de comprimento, e 5 centímetros de profundidade. Ou, usando a palavra do missionário Stanley Jones, ele diz que o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Ou, trazendo o alerta de Gandhi: no vosso Cristo eu creio, o que eu não creio é no vosso cristianismo. Em tempos de avivamento, a presença de Deus, a santidade de vida é a marca da igreja. Eu tive o privilégio, irmãos, de visitar a missão Quacis Abanto, onde aconteceu um dos maiores avivamentos
do século XX, 1966. Uma fazenda. Lá tem um templo construído para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo ali ver o que Deus estava fazendo. Milagres extraordinários aconteceram. Tetraplégicos andaram. Cegos viram. Mortos ressuscitaram. Eu tive a bênção de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou 17 horas no caixão. Quando ela estava sendo levada para o cemitério, o Senhor a ressuscitou. Esses fatos estão relatados com muita clareza no livro God Among the Zulus, Deus entre os Zulus, de Kurt Koch. Nós fomos com uma grande caravana para lá, porque Erle Stigg estivera no Brasil meses antes, e nós perguntamos: o que é avivamento, pastor? Ele diz: é preparar o caminho do Senhor para que Ele venha, é acertar a vida com Deus, é santidade de vida. E muitos foram querendo ver um milagre. Sabe o que aconteceu? Nós nem ouvimos a palavra milagre, nem uma vez. Mas eu nunca vi, confesso a vocês, nunca vi um lugar tão encharcado pela presença de Deus, com tanto sentimento de santidade de vida. Só para lhes dar um exemplo: criança é criança em qualquer lugar do mundo. Na hora do culto, mais de 200 crianças, na frente, em cima de um lençol, com o rostinho no chão, adorando a Deus com quebrantamento e fervor. Avivamento traz santidade. Quais são as marcas de um avivamento, irmãos? Em sexto lugar, revestimento de poder. Aliás, o Senhor Jesus foi claro para os seus discípulos que estavam lá no Monte Olival, quando Ele ascendeu ao céu, 120 pessoas, Jesus diz assim: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem eram essas pessoas? Todos praticamente da Galileia. O último lugar que eles queriam ficar na vida era na Judeia, mormente depois que Jesus foi crucificado, mormente depois da perseguição que começara naquela cidade. Jesus: fiquem na cidade. Até quando? Até que do alto sejais revestidos de poder. Diz a Escritura que Jesus está estabelecendo um princípio para nós aqui. Antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus envia o Espírito Santo à igreja, e essa ordem jamais pode ser alterada. Então eles se reúnem no cenáculo, e todos perseveravam unânimes em oração. Mas a ordem era até que. Por isso eles oram 10 dias. Podia ser 30 dias, 40 dias, não importa. Eles oraram até que. E no domingo do Pentecostes, diz a Escritura que o Espírito Santo desceu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro se levantou para pregar. E a partir dali aquela igreja caminha dentro da fidelidade da doutrina dos apóstolos, com vida santa, com oração, com temor de Deus, com os milagres de Deus acontecendo, e a igreja foi crescendo e crescendo e crescendo e crescendo. Com santidade é que a igreja impacta o mundo. O avivamento traz santidade e traz revestimento de poder. Mas eu quero ilustrar isso com a própria vida de Jesus. Isso me encanta muito. Jesus é o homem perfeito, nele nunca houve pecado, e diz a Escritura que com 30 anos de idade ele deixa Nazaré, ele vai ao Jordão, ele é batizado por João Batista, e diz Lucas que estando ele orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu filho, o meu amado, em quem me comprazo. Ali Jesus é revestido com o poder do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele vai ao deserto, é tentado pelo diabo, e ele vence o diabo, cheio do Espírito Santo, jejuando, e com a palavra de Deus na sua boca. Está escrito, está escrito, está escrito. E diz a Escritura que depois da vitória sobre o diabo, ele retorna cheio do Espírito Santo e volta lá para Nazaré, onde ele passou a sua vida praticamente. E ele entra na sinagoga, abre o livro de Isaías, e está escrito: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar, para libertar, para curar. E diz a Bíblia que ele então, no poder do Espírito Santo, andou por toda parte libertando os oprimidos do diabo. Ele viveu o ministério dele no poder do Espírito Santo de Deus. A igreja precisa de poder.
Tem muita gente que está buscando poder, mas sem Bíblia, e Jesus errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. É curioso isso, os extremos, né? Quem conhece muito Bíblia, parece que não sabe nada de poder. Quem diz que sabe muito de poder, não conhece nada de Bíblia. É o contrário, as duas coisas precisam caminhar juntas, juntas. Mas irmãos queridos, vamos parar um pouquinho para pensar. Você acha que a igreja está cheia de poder hoje? Esse revestimento de poder? A suprema grandeza do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos. Isso é promessa, isso é para hoje, isso é para você, isso é para mim, isso é para a igreja. Oh, amados, não adianta a gente apenas referir-se a isso, é preciso recebê-lo. Por que não recebemos? O que intercepta este derramamento do Espírito, este revestimento de poder? O que está impedindo as chuvas de chegarem? Existe um obstáculo no caminho. É a história do Elias. Elias, antes de subir para o Carmelo e pedir as chuvas, ele removeu o Baal. Não adianta tirar o Baal de lugar, não adianta mudar o nome de Baal, não adianta botar roupas novas em Baal. Baal tem que ser tirado do caminho, senão as chuvas não chegam. Eu anseio por isso. E esta conferência foi marcada aqui para que você e eu pudéssemos parar e pensar: nós não podemos abrir mão desse poder, é promessa de Deus e nós queremos receber, porque o que Deus promete, Deus cumpre, o que Deus fala, Ele faz, o que Deus faz, ninguém pode pedir sua mão de fazê-lo. Quais são as marcas de um verdadeiro avivamento? 7º lugar, paixão pelas almas. Ouvimos isso aqui, eu não estava aqui não, mas eu assisti o sermão todinho do Sami, e ele estava falando exatamente isso. Quando você tem uma visão da santidade de Deus, e quando você tem uma visão de quão miseravelmente pecador você é, e quando você compreende o grande perdão que a graça de Deus trouxe para você, meu irmão, o seu coração tem que arder, seu coração tem que arder, o seu coração tem que saltar no seu peito. Meu Deus, eu não posso reter essa mensagem só para mim, não posso. Deixa eu dizer uma coisa, e não é a questão de conhecimento apenas, de eloquência apenas, de método apenas. O poder está na palavra de Deus, uma palavra só. Quando você abre a boca cheio do Espírito Santo, aqui pode entrar com uma flecha no coração das pessoas. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, em 78, eu não sei se você sabe disso, mas quando o cara vai para o seminário, via de regra, ele chega lá, ele quer pregar até para poste no meio da rua. E eu era caipirão, cheguei em Campinas, não tinha dinheiro para pagar passagem de ônibus, ia a pé, não tinha nada, zero. Uma missionária americana fez amizade comigo. Ela disse assim: eu vou te apresentar Campinas. Opa, que maravilha. Primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes. Lugar bonito, até hoje, bonito. Chego lá, primeira pessoa que eu vejo, óbvio, um cadete. Só que o cadete estava no posto dele de segurança, fardado, bonitão, com a metralhadora na mão, com a lapela, o nome dele gravado na lapela, João Miguel Corpas. E eu fui chegando logo e me apresento, falei: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Deu um sorrisão para ele, fechou a cara para mim e disse: não me fale essa tolice, eu não creio nessa bobagem, e não me incomode. Ele era ateu, eu não sabia, ele quase me bateu. Eu confesso a vocês que eu perdi o rumo de casa, fiquei mudo diante dele por uns minutos. Falei: meu Deus. Mas de repente, sabe quando o Espírito Santo te dá uma sacudida assim, uma coragemzinha, mais um plusinho de coragem? Falei: João Miguel, mas antes de ir embora eu preciso dizer uma coisa para você. Aliás, 3. Primeiro, Deus existe, você acredita nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir. Segunda coisa, esse Deus ama você. E esse Deus ama tanto você, que ele mandou o seu Filho Jesus Cristo vir ao mundo e morrer numa cruz pelos seus pecados, para dar a você a vida eterna. E terceiro,
Você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. E saí, ó, vazei. O cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela voltou. Ela disse: Hernandes, eu preciso que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Costa está lá em casa e quer te ver. Eu falei: meu Deus, agora pegou. Falei: eu acho que eu fui indelicado com ele, agora eu estou no sal. E fui para lá pensando mil coisas. Quando eu chego na casa da missionária, ele estava sentado no fundo da sala, num sofazinho, e ele me viu entrando e se levantou e correu na minha direção, me tira do chão, me balançou e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado, aquele cadete estava de joelhos, com lágrimas, recebendo a Cristo como seu Salvador. Depois de 3 meses ele me ligou e disse: eu já levei 3 colegas a Cristo. Voltei das férias e disse: olha, estou ganhando gente para Jesus todo dia aqui. Virou um missionário lá dentro. Quando eu terminei meu curso de seminário, perdi o contato com ele. Aí um dia eu estou pregando num congresso da CEPAL, lá em Serra Negra. Aproxima-se um rapaz e diz: você tem notícias do João Miguel? Eu falei: não, cara, eu tenho vontade muito de ter notícia dele. Eu falei: está concorrendo ao generalato, está querendo ser general. E tem um detalhe: João Miguel Corpas é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Na semana seguinte, pregando aqui em São Paulo, na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, lá estava o João Miguel com a esposa para me dar um abraço. Depois eu fui jantar com ele na casa dele, um outro dia, lá na Baixada Santista, e ele me contou quantas coisas gloriosas Deus estava fazendo na sua vida. Veio à minha memória a palavra de Deus: abra a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, é paixão, é fogo. Todo dia a gente está perto de alguém, todo dia, ou no táxi, ou no Uber, ou no ônibus, ou no metrô, ou no avião, é aqui, é ali, é acolá, no trabalho, na escola, não importa onde. Fale, abra a sua boca. O problema é que evangelismo hoje, irmãos, virou programa. É sexta-feira à noite, é sábado à noite, é sábado de manhã, virou um programa. Não é, é um estilo de vida, é paixão, é calor no coração. Isso é marca de avivamento, paixão pelas almas. Mas me permita, 8º lugar, avivamento, irmãos, uma das marcas é o crescimento extraordinário da igreja. Esse é o ponto que me choca profundamente, quando eu vejo hoje, irmãos, igrejas que passam um ano inteiro, não tem uma conversão. Eu não sei quantos leram o sermão da 60ª de Antônio Vieira. Ele foi conhecido como o maior orador que passou pelo Brasil. Tem muitos sermões dele que não dá para escutar porque a teologia é muito ruim. Mas esse, dá até para pregar esse sermão dele. Verdade. E ele diz uma coisa engraçada. Ele diz o seguinte, que Jesus disse que a boa semente produz a 30, 60 e a 100 por um. Ele diz: hoje não está produzindo em muitos lugares nem 1%. Se você pegar os sermões pregados no Brasil, em média, não dão uma conversão por sermão. Por quê? Tem igreja, irmãos, que hoje elas se vangloriam, falam: olha, a nossa igreja só recebeu 5 novos membros, mas também não perdemos nenhum. Tem gente que diz que nós, aqui na nossa igreja, a gente não quer quantidade, quer qualidade. Mas não tem qualidade estéril. Se é qualidade, tem que produzir fruto. Se a igreja é um organismo vivo, ela tem que frutificar, ela tem que produzir. É por isso que Rick Warren, eu não concordo com toda a teologia dele, mas nesse ponto para mim está corretíssimo. Ele diz o seguinte: pergunta errada, o que eu devo fazer para a igreja crescer? Você pergunta errada. Pergunta certa, o que está impedindo a igreja de crescer?
Em muitos lugares por onde eu ando, parece que a única preocupação é manter intacta a boa teologia. Então isso é um fim em si mesmo. Desde que eu esteja pregando bonitinho, redondinho, tal, direitinho, tal. Não importa que cresça não estou nem incomodado com isso não, que as almas vão para o inferno. Aliás, eu tenho uma boa justificativa teológica: se não está crescendo, porque não deve ter eleito nessa cidade. Os eleitos foram tudo mudar para outra cidade, ou estão indo para outra igreja, que para cá não vem. Oh, meus amados, quando o Espírito Santo é derramado, às vezes a igreja não dá conta, sabia? Lá em Quacisabanto, quando o Espírito Santo foi derramado em 1966, quando os missionários acordavam, tinham 5, 10, 15, 20 na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Pastor Ronaldo Lidório disse que lá onde ele trabalhou, entre os concombas, quando chegou o derramar de Deus naquela região, os feiticeiros estão correndo, sem que ninguém falasse com eles. Deus pode fazer muito mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer no ano inteiro. Quando você busca a Deus, o avivamento é que está cheio do Espírito Santo. Pessoas são tocadas lá nos campos de futebol, lá na boate, lá no prostíbulo, lá na rua, lá enfiando droga nas veias. Elas são tomadas de convicção do pecado e correm famintas, sedentas para a igreja. Oh, como nós esperamos isso, um mover de Deus. Mormente numa época em que a igreja, meus irmãos, está sendo tão humilhada, tão perseguida, tão mal falada, tão zombada, tão escarnecida. É preciso que nós reivindiquemos a glória de Deus da igreja, para que ela seja noiva do Cordeiro, bela, gloriosa, sublime, e que as pessoas sejam atraídas pela mão do Deus Todo-Poderoso. Os grandes tempos de avivamento trouxeram grande número de pessoas aos pés do Salvador. Mas me permita a penúltima marca do avivamento que eu queria alistar aqui. Quando o avivamento chega, irmãos, há uma quebra de barreiras. Isso é maravilhoso. Vocês se lembram da barreira que havia entre os samaritanos e os judeus? Nem conversavam. Se um judeu casava com a samaritana, a família dele simbolicamente celebrava o funeral dele. Para nós morreu. A mulher disse para Jesus: como lhe pedes águas, sendo tu judeu e eu samaritana? Mas quando o Espírito Santo foi derramado, Filipe foi para lá, milagres aconteceram, as portas se abriram, o evangelho chegou, a libertação chegou, a salvação chegou, as barreiras foram quebradas. É muito triste que hoje, irmãos, há muitos lugares onde o que se mais gasta energia é falando mal uns dos outros, é atacando a igreja do fulano, é atacando a igreja do Beltrano, é atacando a denominação A, atacando a denominação B, e às vezes a gente gasta força e energia demais falando mal uns dos outros, em vez de fazer a obra. Eu não estou dizendo com isso que você não deva amar a sua igreja, que você não deva amar a sua denominação, que você não deva lutar pela sua bandeira. Estou falando isso não. Estou falando que quando o avivamento chega, a placa da igreja não é o mais importante. Eu quero ilustrar isso historicamente. No século XVIII, os dois grandes líderes da Inglaterra chamavam-se John Wesley e George Whitefield. John Wesley era arminiano, George Whitefield era calvinista. Tinham posições teológicas distintas, mas trabalharam juntos pela mesma causa. Um dia alguém com muito gaiatice tentou jogar um contra o outro e perguntou assim para George Whitefield: o que você acha do John Wesley? George Whitefield respondeu: eu acho o homem mais santo que eu conheço. Eu quero que ele pregue no meu funeral, quando eu morrer. E pregou. Aí foram para o Wesley e perguntaram: o que você acha do George Whitefield? Você vai encontrá-lo no céu? John Wesley respondeu: não, eu acho que eu não vou encontrá-lo no céu não. É mesmo? Não vai encontrar não? Legal. Vai não? Não, acho que não. Mas por quê? Eu acho que vai estar tão perto de Deus que eu não vou conseguir chegar perto dele. Se respeitavam, se amavam.
Quando o Espírito de Deus, irmãos, vem sobre a igreja, os muros caem, o amor prevalece. E não estou falando de amor que faz vistas grossas ao pecado, é o amor daqueles todos que foram remidos e lavados no sangue do Cordeiro. É um grande orgulho, uma grande soberba espiritual eu achar que só a minha denominação está certa, só a minha igreja vai para o céu. Em tempos de avivamento, as barreiras são quebradas. Mas me permita encerrar com o 10º ponto. 10ª marca de uma igreja que experimenta um avivamento, que é exatamente a transformação da sociedade. Avivamento é para a igreja, mas os impactos de uma igreja avivada atingem a sociedade. Quem pega fogo de Deus é a igreja, mas este fogo alcança e reverbera para fora dos muros. Para vocês terem uma ideia, quando aconteceu o avivamento da Inglaterra, a nação estava rendida à iniquidade. Rendida à iniquidade. O liberalismo assolando as igrejas. Os pregadores pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos e vazios, e desciam dos púlpitos para se embriagar nas mesas de jogo. Em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. O país estava indo à bancarrota, em todos os aspectos. O avivamento chegou, a nação se reergueu, a igreja cheia de vigor, se encheu, nas praças as pessoas lotavam para ouvir a palavra de Deus, e os historiadores afirmaram em seguida, o que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa, foi o avivamento inglês do século XVIII. Impacta a sociedade, impacta a política, impacta a economia, impacta a vida social do povo, impacta a família, impacta o mundo. Para vocês terem uma ideia, o avivamento que chegou no país de Gales em 1904 com Evan Roberts, aquela época era uma época em que a coqueluche era futebol, briga de galo, embriaguez, prostíbulos lotados, bares lotados, os juízes com muita gente para julgar, a criminalidade em alta. Quando chegou o avivamento no país de Gales, 6 meses, 100.000 pessoas convertidas, os campos de futebol ficaram vazios, as igrejas ficaram cheias, os bares ficaram vazios, as igrejas ficaram cheias, os juízes se presenciavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Houve um saneamento na sociedade, como fruto do avivamento. Hoje, infelizmente, a igreja é mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Precisamos de um avivamento que traga saúde para a igreja e salvação para o mundo. Traga vida para quem já tem vida, para que aqueles que estão mortos sejam despertados para a vida. Você quer avivamento? Você anseia por isso? Quando eu vejo uma conferência dessa, gente vindo de vários estados do Brasil, a sensação que eu tenho é que tem uma mãozinha, uma nuvem do tamanho de uma mão, lá no horizonte. Já estou começando a escutar o ruído das chuvas. E a minha oração é que a gente persevere, até que Deus abra os céus e derrame sobre nós torrentes do seu Espírito.